Era para ser uma viagem comum, uma daquelas que você faz sem esperar grandes surpresas, sem grandes expectativas. Mais um dia de trabalho, mais uma viagem para visitar um cliente em uma cidade distante, uma viagem que, aparentemente, seria mais uma entre tantas outras. A vida de quem trabalha demais é marcada por esses momentos, onde você se sente como se estivesse repetindo os mesmos movimentos todos os dias, sem parar para respirar. Eu estava naquele ritmo, tentando manter o foco, a produtividade, mas o trabalho estava me consumindo. Naquele momento, eu não pensava em nada além de cumprir mais uma obrigação e depois, no final da noite, voltar para casa e descansar. O dia havia sido exaustivo. O chefe estava em cima da equipe, as metas estavam mais altas do que nunca e cada tarefa parecia se arrastar. O tempo parecia passar mais devagar e a pressão aumentava cada vez mais. Tudo o que eu queria era apenas sair daquela rotina implacável e encontrar um pouco de paz. A viagem de volta para casa não parecia ser nada além de uma extensão do meu dia cansativo. Já eram 10h15 da noite. O relógio do carro marcava exatos 10 minutos após as 10. Eu sabia que faltava só mais uma hora até o meu apartamento, mas a estrada parecia infinita, como se cada quilômetro fosse uma eternidade. E a chuva? A chuva! Ela começou de forma tão sutil que quase não percebi. Um chuvisco fraco, algo típico de dias nublados e cinzentos. Nada que eu pensasse que fosse alterar o curso da viagem. Mas logo a chuva foi ficando mais intensa, mais forte. De repente, parecia que o céu tinha decidido se abrir e despejar tudo o que ele tinha. A visibilidade foi ficando cada vez mais difícil. Eu tentei manter a calma, mas a estrada estava escorregadia e eu não conseguia ver muito além do alcance dos faróis do carro. Cada curva parecia mais traiçoeira que a anterior, e a chuva não dava trégua. O som da água batendo no carro e o vento que se levantava só aumentavam a tensão no ar. Eu me sentia tenso, com o estômago apertado, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer, embora eu não soubesse o quê. Aquela viagem parecia nunca ter fim. Eu olhava para o painel do carro, tentando me distrair com o som do rádio, mas nada parecia tirar aquele peso de cima de mim. Eu queria apenas chegar em casa. Era só isso que eu queria. Tomar um banho quente, deitar na cama e dormir até esquecer que o mundo existia. Mas, como você deve saber, a vida tem uma maneira de mudar de rumo quando menos esperamos. Foi então que eu a vi, lá no acostamento, bem antes de uma curva fechada. Uma figura, uma garota acenando desesperada. O que me chamou a atenção, logo de início, foi a fragilidade dela. Ela parecia estar em pânico, como se estivesse pedindo ajuda. Eu freiei de repente, sem pensar muito. O carro derrapou um pouco antes de eu conseguir controlá-lo e parar completamente. Olhei rapidamente pelo retrovisor. Nada. A estrada estava vazia. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu ainda estava tentando processar o que estava vendo quando decidi sair do carro. Ela estava parada na beira da estrada, molhada da cabeça aos pés, com um vestido claro que estava completamente encharcado pela chuva. Mas o mais estranho de tudo era que ela não parecia estar molhada. O vestido, que deveria estar encharcado, parecia quase intocado pela água. Isso me deixou mais confuso do que qualquer outra coisa. Ela me observava com um olhar tão fixo e intenso que eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Aqueles olhos eram grandes e escuros e estavam me olhando de uma forma que eu nunca tinha visto antes, como se ela pudesse ver através de mim, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu não sabia o que fazer. Ela parecia tão frágil e vulnerável ali na beira da estrada, sozinha em meio a uma tempestade que parecia não ter fim. Então, sem pensar, tomei a decisão de parar e ajudar. Saí do carro rapidamente, sem nem me importar com a chuva forte que batia em meu rosto. A água parecia gelada, mas eu estava tão focado nela que mal percebi o frio. Ela falou com uma voz suave, mas ao mesmo tempo cheia de uma urgência que me fez parar imediatamente. Você não deveria estar aqui. As palavras dela me atingiram, com força. Como assim eu não deveria estar ali? O que ela queria dizer?
Eu não conseguia entender direito o significado daquilo, mas sabia que algo estava muito errado. Antes que eu pudesse fazer qualquer outra pergunta, ela levantou a mão e apontou para a frente, na direção da curva. Eu, de forma instintiva, segui o gesto dela, mas não vi nada. Só a escuridão da estrada e a chuva incessante. Olhei de volta para ela, tentando entender o que estava acontecendo, mas para minha surpresa, ela já não estava mais ali. Sumiu, como se tivesse evaporado na chuva. Em segundos, desapareceu da minha visão, deixando apenas a estrada vazia e o som da tempestade. Eu fiquei ali, parado, congelado, tentando processar o que tinha acontecido. A garota tinha desaparecido como um fantasma, mas eu sabia que não. Tinha sido uma ilusão. Ela estava lá. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que pensar. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um delírio provocado pelo estresse, pela chuva, pela noite. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Algo mais estava acontecendo. Foi quando eu ouvi um som estranho, como se a terra estivesse se movendo, cedendo sob o peso de algo imenso. Um som abafado, distante, mas que se aproximava cada vez mais. Eu olhei para a frente e, pela primeira vez, percebi que a estrada à frente estava começando a ceder. Algo estava errado. Com o coração acelerado, corri de volta para o carro e, com a adrenalina correndo em minhas veias, segui para a curva, tentando ser cauteloso, mas também urgente, como se a sensação de que o tempo estava acabando me pressionasse. E então eu vi o deslizamento de terra. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Árvores, pedras, terra e lama estavam espalhados por toda a pista. A estrada estava bloqueada. Eu teria sido soterrado, sem dúvida, se tivesse continuado ali, sem parar para ajudar aquela garota. Aquele foi o momento em que minha mente começou a funcionar a 1000 por hora. O que tinha acontecido? Como a garota sabia do deslizamento? Como? Ela sabia que eu estaria ali? E mais importante, como ela havia me salvado? Eu liguei imediatamente para a polícia, e enquanto esperava, minha mente não parava de girar. Eu queria entender o que estava acontecendo. Eu precisava de respostas. Quem era aquela garota? Por que ela apareceu para mim? Onde ela tinha ido? Eu olhei para os lados tentando encontrar algum sinal dela, mas nada. Ela tinha desaparecido como se nunca tivesse estado ali. O atendente da polícia me ouviu atentamente e, após me tranquilizar, me explicou que a estrada estava frequentemente sujeita a deslizamentos de terra, principalmente após chuvas fortes. Você teve sorte, ele disse. Ele me aconselhou a procurar um caminho alternativo, e foi o que fiz. No entanto, algo dentro de mim não conseguia esquecer aquela garota, e enquanto eu dirigia pelo desvio, olhava ansiosamente pelo retrovisor, esperando vê-la novamente. Mas o acostamento estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Apenas a estrada vazia, agora mais silenciosa, sem a presença dela. Eu continuei minha jornada, agora mais perturbado do que antes. Quando decidi parar em um posto de gasolina, um café quente parecia ser a única coisa que poderia me acalmar. O atendente do posto parecia ter aquela expressão de quem já havia visto de tudo, como se histórias como a minha fossem comuns por ali. Você teve sorte, ele disse, com um sorriso cansado. Já vi muita coisa estranha aqui nessa estrada. Teve gente que não teve a mesma sorte que você. Foi então que eu não aguentei e perguntei: já ouviu falar de uma garota? Cabelos longos, vestido claro, sempre na curva? O homem olhou, para mim sério agora, e respondeu: a garota da curva, sim, ela aparece para avisar quando o perigo está perto. Ela morreu ali, há muitos anos, em um deslizamento de terra. Mesma curva, mesma situação. Eu fiquei paralisado. Não consegui dizer uma palavra. A mente estava em choque. Como isso era possível? A garota que eu havia visto era a mesma de que falavam na história? Como ela me salvou? Eu não sabia mais o que acreditar. Cheguei em casa por volta da meia-noite, mas naquela noite a história não saía da minha cabeça. Eu passei horas pesquisando e encontrei uma matéria de 20 anos atrás sobre o acidente. A jovem que morreu no deslizamento, a foto dela.
era a mesma garota. Eu tinha sido salvo por ela. Mas como? E por quê? Hoje, 3 anos depois, cada vez que passo por aquela estrada, me lembro dela. A garota na chuva. Eu nunca vou saber o que aconteceu realmente naquela noite. Foi um fenômeno sobrenatural. Um aviso? Eu não sei. E talvez seja melhor assim. Mas a sensação de que ela me guiou e me salvou nunca vai sair da minha mente. E você? Já passou por algo inexplicável? Alguma vez você teve a sensação de que algo sobrenatural estava tentando se comunicar com você? Se você tem alguma história parecida, compartilhe nos comentários. E se gostou dessa história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias misteriosas que eu tenho para contar. Porque, como a estrada, a vida está cheia de mistérios esperando para serem desvendados.